Dando continuidade, pessoal, vamos falar agora da parte 2 da aula 3, que está relacionada com o comportamento humano nas organizações e o seu papel na mudança e na tomada de decisão. Vejam só, na parte 1, a gente falou sobre as necessidades, personalidades e valores e como esses três aspectos influenciam no comportamento das pessoas. Tendem a uma maior abertura a novas experiências, um comportamento mais resistente, mais atenção a detalhes ou mais atenção a oportunidades, flexibilidade. E agora a gente vai ver com um olhar um pouquinho mais amplo esses diferentes comportamentos dentro do contexto organizacional, tá bom? Então, o objetivo da parte 2 é falar um pouquinho sobre a psicologia organizacional, o que é, por que ela é tão importante, compreender o processo de percepção e gestão da diversidade, lembrando com base na parte 1 das diferentes necessidades que as pessoas têm, os diferentes estágios de vida em que elas se encontram, suas diferentes personalidades, seus diferentes valores, e compreender o papel das pessoas nas mudanças organizacionais, tá bom? Esses são os objetivos da parte 2 especificamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Entrando então no conceito da psicologia organizacional, nós vamos ver brevemente o seu histórico e os principais pressupostos que ela traz para dentro das organizações. A psicologia organizacional, ela vem lá do final da Revolução Industrial, onde as empresas já estruturadas buscavam incorporar dentro dos seus processos as teorias tayloristas, fordistas, por exemplo, e esses pressupostos eles exigiam a compreensão das pessoas e como fazê-las trabalhar mais. Então, era chamada psicologia industrial. E ela estava bem relacionada a esses interesses mesmo de maior produtividade, né? Basicamente. A partir de 1970, até um pouco antes disso, talvez 1960, com a expansão das teorias da Escola de Relações Humanas e dos grandes empreendimentos de treinamentos e desenvolvimento de pessoas, a psicologia organizacional ganhou maiores proporções e passou a envolver discussões sobre como adaptar a estrutura das organizações para as pessoas e vice-versa. Então, eram abordados temas como liderança, motivação, estrutura da empresa, funcionamento das equipes, dos grupos, né? Relações humanas no trabalho, entre outros. E esses temas passaram a ser discutidos e desenvolvidos, e a partir de então estruturou-se várias ferramentas que são utilizadas até hoje na gestão de pessoas, é importante dizer. E a última fase mais recente, a partir de 1990, com o advento da globalização, trouxe para a psicologia organizacional todo um novo contexto e principalmente um olhar além da produtividade, porque as empresas passaram a concorrer mais intensamente e com empresas de outros lugares do planeta. E isso trouxe para as pessoas também uma maior preocupação com as suas próprias histórias e individualidades. Então, temas como estresse, qualidade de vida, identidade profissional passaram a ser tratados pela psicologia organizacional. E essa junção, esse alinhamento entre as necessidades das empresas e das pessoas passou a se tornar algo que a psicologia organizacional tem trabalhado bastante. Então, esses são basicamente os principais marcos históricos
dessa área de estudo e área de atuação, né? A psicologia organizacional é uma área extremamente valorizada em todo o mundo. E agora vamos falar um pouquinho das suas principais proposições, tá bom? Olha só, a primeira ideia base da psicologia organizacional é o princípio de que as pessoas querem ser produtivas. Trouxe aqui uma citação de Bergamini, 2005, que remete a isso. Então, ele diz: as pessoas possuem o desejo de serem produtivas, e quando isso não ocorre em qualquer área de sua vida, seja pessoal ou profissional, certamente essa pessoa está passando por alguma situação de inadequação pessoal que está afetando. Então, a psicologia organizacional traz isso para as organizações, essa necessidade e também algumas ferramentas de como identificar muitas vezes o momento em que a pessoa está vivendo ou as suas experiências pessoais e também contribuir para que essas inadequações pessoais não reflitam tanto nos seus resultados e que a pessoa possa encontrar uma forma de viver melhor, produzir mais pela própria empresa. O segundo ponto base da psicologia organizacional é que as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes em suas atitudes, percepções, valores, as suas personalidades, como a gente viu, né? Suas necessidades, emoções, comportamentos. E essa diversidade, essa diferença, quando bem administrada, traz ganhos para a organização. Esse é um princípio básico. E assim, para que isso possa ser realizado e analisado, a empresa precisa conhecer bem o seu capital humano, as pessoas que ela possui, e ela precisa também discriminar as suas características. E daí eu chamo a atenção de vocês para essa palavra discriminar, porque em alguns contextos ela é extremamente negativa. E eu queria falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Discriminar significa perceber a diferença entre as coisas, e isso não é necessariamente negativo. Um colaborador pode ser discriminado por ter mais qualidades para a liderança do que outro, que por sua vez pode ter mais qualidades para a auditoria ou controladoria, por exemplo. Então, a palavra discriminar quer dizer, assim como a gente classificou as personalidades anteriormente, na parte 1 dessa aula, discriminar quer dizer diagnosticar, captar, entender, compreender quais são as características positivas, os pontos fortes de um determinado colaborador e qual a posição do time que ele joga melhor. Acho que essa é a melhor analogia que eu poderia trazer. Assim como no jogo de futebol, a equipe tem que estar bem escalada, os atacantes têm que ter certas características e os zagueiros outras. Nas empresas é a mesma coisa. Então, primeiro a gente tem que conhecer qual é a característica de cada pessoa e qual é a característica que aquela posição, aquela função exige e fazer o match entre esses dois aspectos, tá? É importante a gente discutir isso porque a gente, ao mesmo tempo, e justamente pela necessidade de encaixar bem as pessoas, a gente precisa ter muita atenção com a discriminação injusta que pode ocorrer dentro das empresas também. É com essa discriminação injusta que a gente tem que se preocupar. Vou trazer aqui alguns exemplos. O caso de um tratamento desrespeitoso por conta do gênero, cor da pele, por uma questão financeira, né, de rendimentos, a exclusão de pessoas de eventos sociais ou a exclusão de um determinado colaborador para participar de um processo de promoção dentro da empresa ou de algum grupo de trabalho especial, piadinhas, estereótipos negativos,
até em casos mais graves, que a gente sabe que infelizmente ainda acontecem ameaças ou intimidação, explícita ou não, assédio sexual, práticas discriminatórias, como por exemplo oportunidades desiguais para homens e mulheres na realização e na recompensa de um mesmo trabalho. Então, todas essas discriminações injustas, elas minam o poder de escalação correta de uma empresa. E é por isso que é tão importante dentro das organizações estabelecer políticas para que isso não aconteça. E pelo contrário, as pessoas sejam vistas pura e simplesmente pelas suas características pessoais, pelas suas personalidades e seus valores, porque é isso que vai modificar ou vai trazer diferença para os resultados que essa pessoa pode trazer para a empresa. Tá? A empresa ela realmente tem que ser imparcial nesse aspecto. E assim, a maneira como as pessoas percebem a diversidade que existe dentro da organização, ela também difere, e é importante falar um pouquinho sobre isso. O processo de percepção é o mesmo para todo mundo, mas o resultado desse processo é distinto. Vamos falar um pouquinho aqui. A percepção ela se inicia através do processo de sensação, que é quando nós tomamos consciência de estímulos ao qual estamos expostos, através dos nossos órgãos, né? Dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, pelo tato, olfato, paladar, audição, visão. E a partir desse momento que a gente atribui significado àquela informação que a gente recebeu, que a gente escutou, ou que a gente viu, a forma de se postar de alguém, a sua expressão corporal. E a partir daquilo que a gente recebeu de estímulo, com as nossas experiências já tidas, ou de acordo com nossos valores, ou de acordo com a nossa personalidade, nós atribuímos um novo significado para aquilo que a gente escutou, ouviu ou sentiu de alguma forma. E com essas diferentes formas de reagir a estímulos, dentro de um ambiente de trabalho é muito comum surgir conflitos e efeitos mal entendidos através desse processo de percepção. Então, alguns desses problemas são a percepção seletiva, em que as pessoas interpretam seletivamente o que elas veem a partir dos seus interesses ou dos seus antecedentes ou experiências ou atitudes. Então, às vezes alguém falou algo que lá no meu outro emprego significou que eu ia ser demitida. Então, eu já passo a ter uma visão pejorativa sobre aquele incidente por conta de algo que já aconteceu comigo. Ou eu já tive um chefe com quem eu não me dei bem e que usava certos exemplos. E daí, no novo emprego, foi ter justamente aquele exemplo e acabei trazendo essa informação para mim. Então, essa é a questão da percepção seletiva. O efeito de halo é um outro problema de percepção que ocorre quando uma pessoa obtém uma impressão geral de outra a partir de apenas uma característica. Então, acabei de conhecer alguém e já vi que essa pessoa é fofoqueira. Já não confio mais. Então, por conta de uma característica, eu me afasto ou eu bloqueio interações sociais mais produtivas por conta do efeito de halo. Isso pode acontecer por características de personalidade que se destacam, extroversão, agressividade, impaciência, enfim. Pode ser algo positivo, eu posso criar uma imagem no pedestal de alguém, como também posso criar uma imagem pejorativa geral do indivíduo que não precisaria ser, né? Também, outro problema de percepção é o da projeção, em que a gente atribui
a outras pessoas características que nós temos. Gente, isso acontece muito no nosso dia a dia. E a gente às vezes não percebe, né? Por exemplo, a questão de. Eu escuto muito, né? Que algumas pessoas, por às vezes trazerem uma malícia dentro de si, quando frente a outras pessoas normalmente veem maldade onde não tem, né? E aí a gente fala, a pessoa vê maldade porque é isso que tem dentro dela, né? Não necessariamente precisa ser algo assim tão intenso, mas a projeção ela está muito relacionada ao dia a dia e às relações pessoais no trabalho. E o estereótipo. O estereótipo também é um outro problema sério de percepção, em que a gente faz o juízo de alguém tentando encaixar ela dentro de um grupo estereótipo. Talvez ela, pela forma como ela se veste, a gente relacione ela com pessoas que se vestem daquela maneira, sendo que a personalidade dela não tem nada a ver. Percebe? Então, estereótipo, que é um conceito mais comum, a gente usa muito no dia a dia, mais fácil de compreender, também é um problema de percepção. E dentre essas principais dentre esses principais problemas de percepção, é importante comentar que eles também podem ser ocasionados por alguma falha na comunicação, a forma de escrever, uma mensagem que chegou atravessada, ou às vezes uma mensagem que ao invés de passar diretamente para a pessoa, a gente falou por outra, tarefas que dependam uns dos outros, recursos escassos também gera muito desses problemas, porque normalmente quando as pessoas estão se sentindo ameaçadas ou desprotegidas, essa falta de segurança pode ocasionar uma percepção com maior viés dentro da comunicação no ambiente de trabalho. E personalidades incompatíveis, valores diferentes também podem trazer alguns desses problemas. A partir de agora, vamos prestar atenção. Quem tiver um caso que queira comentar, fica à vontade. Essas diferenças de percepção, elas podem trazer conflitos. E esses conflitos, eles podem ser positivos ou negativos, né? Alguns conflitos, eles aparecem justamente para resolver algum problema que existe dentro da empresa, mas de forma geral, eles normalmente trazem um prejuízo ao ambiente de trabalho e torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Isso porque a forma como as pessoas se relacionam dentro das organizações está diretamente ligado a outro aspecto importante que a gente precisa falar agora, que é a cultura organizacional. A cultura organizacional é todo esse arcabouço de regras, normas, valores, atitudes bem vistas ou mal vistas que irão nortear a maneira dos colaboradores em pensar, sentir e agir dentro dessa organização que eles criaram e que eles criam todos os dias. Toda vez que alguém novo entra na empresa, é preciso que essa cultura seja ensinada a esse novo colaborador. E da mesma forma, todas as pessoas que estão em cargo de liderança precisam agir de acordo com essa cultura, promover essa cultura e preservar, assim, a identidade da organização, porque a cultura organizacional faz parte dessa identidade, assim como a missão, visão e valores. E é assim que a gente tem a formação de uma cultura organizacional. A cultura organizacional, ela é como uma cebola, tem várias camadas. Então, o que a gente mais tem facilidade de identificar é essa camada externa, que é chamada de artefatos. Ela contempla todos os procedimentos, normas, slogans, políticas declaradas e tudo aquilo que é fácil de visualizar.
Essas são as partes mais visíveis da cultura organizacional. Mas abaixo dela, por trás dela, existe outras camadas mais profundas, como no caso 2 aqui, valores compartilhados, né? Que está muito relacionado com a forma, aqueles valores que a empresa possui e que ela acaba passando aos seus colaboradores, seja um valor de respeito às pessoas, orientação aos resultados, humildade, garra, enfim. E que os colaboradores, após um tempo trabalhando nessa empresa, eles agregam a si e passam a ter para si também. E dentro disso, mas lá no centro da cultura organizacional existem os pressupostos, que quer dizer o que os outros acreditam, né? Então, é aquilo que a empresa, como um organismo composta de todas as suas pessoas, composta da sua história, da sua missão, visão e valores, ela acredita ser o seu papel e ela acredita ser realmente a sua missão e o seu jeito de existir, né? Os seus pressupostos que vão guiar os seus valores e, por sua vez, os valores guiarão os artefatos. E aí a gente tem a composição da cultura organizacional, tá bom? O processo de criação de uma cultura organizacional forte, ele não é instantâneo. Ele depende muitas vezes de um processo temporal de construção. Então, o primeiro aspecto são os valores fortemente arraigados, a comunicação e integração, porque a formação de uma cultura organizacional precisa que diariamente, constantemente, sejam comunicados a todos aqueles valores e que eles possam ser colocados em prática pelas pessoas que estão ali recebendo aquela informação. Então, é preciso comunicação e integração. Padrões éticos elevados, porque é justamente o padrão ético que permite a uma pessoa qualquer agir de acordo com aquilo que se considera bom dentro de um grupo, né? Esse é o significado de ética. Então, a partir do momento que naquela empresa se determina um certo valor como algo bom, uma certa prática como algo bom, é preciso que os colaboradores estejam engajados em colocar isso em prática. Recompensas e punições é uma ferramenta muito importante dentro da criação de uma cultura organizacional forte, porque é uma forma de incentivar boas atitudes e também inibir más atitudes, né? Então, aí, gente, existe toda uma variedade de ideias e proposições. Existem muitos estudiosos que acham muito importante ter as duas coisas, recompensas e punições. Existem outros estudiosos que dizem que já não deve mais haver assim um foco tão grande nas punições, mas sim nas recompensas. E aí entra a questão das punições sociais, que o grupo automaticamente impõe àquela pessoa que age de uma forma não condizente aos seus padrões éticos. Isso daí é uma discussão muito aprofundada, tá? Então, eu tô passando isso agora, mas eu espero ter a oportunidade de conversar com vocês, escutar o que vocês entenderam, como vocês pensam sobre isso, tá? E a socialização, que é o espalhar da cultura, é o transcender de algo imposto para algo natural, algo orgânico que realmente faz parte daquela empresa. E essa parte de socialização, especificamente, está muito relacionada à capacidade de gerenciar mudanças, ou seja, promover um ambiente organizacional e uma cultura organizacional que, quando há uma determinada mudança, ela consegue ser rapidamente aceita por todos por meio da socialização. E aqui eu trouxe um modelo
trazido por Kurt Lewin e John Kotter, que fala sobre o processo de mudança organizacional e como as pessoas são importantes dentro dele. Então, quando a empresa está numa determinada situação e ela precisa passar por uma mudança, o primeiro estágio é o de descongelamento. Então, a gente precisa reduzir a resistência à mudança, né? Despertar nas pessoas a motivação para que elas entendam por que essa mudança é necessária e por que ela está ocorrendo, e entender também que isso faz parte da preocupação da empresa com os próprios colaboradores, de alguma forma. E depois entra o estágio de movimento, em que ocorre a remoção dos velhos hábitos e o encorajamento para a mudança. E, por fim, o recongelamento, porque a empresa precisa ter um padrão de atuação, de vivência, seja lá qual for a mudança, essa mudança precisa ser implementada e depois estabilizar. Então, nesse caso, nesse estágio, é muito importante enaltecer o sucesso da mudança, e recompensar os envolvidos e promover uma socialização dessa nova cultura ou desse novo valor ou dessa nova realidade que a empresa vive. Do que tecnologia, mais do que novas máquinas, novos recursos, é preciso de pessoas. Então, fechando aqui, a gente consegue atender os objetivos propostos da aula e compreender o papel das pessoas dentro do ambiente de mudança das organizações e da tomada de decisão. Reitero meu convite de que, se tiver ficado alguma dúvida ou se vocês têm algum comentário sobre o conteúdo, por favor, escrevam, mandem mensagem, tá bom? Vamos nos comunicar o melhor possível. E, acima de tudo, eu espero que vocês tenham compreendido quanto as pessoas são importantes para as organizações e o quanto existe hoje em dia de ferramentas e de base teórica para auxiliar o trabalho de um bom líder que se preocupa genuinamente com as pessoas e que muitas vezes precisa tomar decisões difíceis e levar as pessoas a atingir bons resultados como equipe. Beleza, pessoal? Então, aqui eu encerro a parte 2 da aula 3 e logo mais a gente se encontra na parte 3 e nas demais atividades, tá bom? Um grande abraço a todos e até logo!